vou contar que sou cristão, o amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Proclamarei o amor de Cristo que me salvou do mundo mal. Eu bem sei que crendo nele terás a paz também que eu encontrei. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Que meu viver a Ele eu entreguei, em seu caminho se andarei. Ao mundo vou falar que Cristo vem, sim, vem muito breve buscar os seus. E vamos, pois, em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. Quando o Senhor voltar em glória, com anjos mil, vai levar os escolhidos à pátria eterna, que é só de amor. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Amém, amém. Deus seja louvado. Nós estamos gratos a Deus por mais um dia de vida. Acordamos, o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, mas é um milagre, né? Cada vez que nós acordamos, é um milagre na nossa vida. É a misericórdia de Deus se renovando mais um dia. Hoje é mais uma oportunidade que temos de, pelo poder de Deus, fazer aquilo que não fizemos ontem. Ter uma nova... O Senhor nos concede uma nova oportunidade para estarmos mais em comunhão com Ele. Neste momento, nós convidamos a todos a dobrar os nossos joelhos para fazer uma oração. Renata, vamos fazer 2 orações? Eu faço uma, você faz a outra? Sim, pode ser, com certeza. Querido Deus, mais uma vez, de joelhos dobrados, aqui estamos. Viemos porque o Senhor nos convidou. Viemos porque o Teu Santo Espírito tocou os nossos corações. E aceitamos ser transformados pelo Teu poder. Estamos aqui, Senhor, para Te adorar. Estamos aqui, Senhor, e consentimos que o Senhor tome os nossos corações e que pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, crie em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito reto. E imprime em nós, Pai querido, o caráter de Jesus, dê-nos a mente de Cristo. Queremos ouvir a Tua voz e sairmos daqui renovados pelo Teu poder. Para isso, nós te pedimos que tome a Tua serva Renata em Tuas mãos. Faça dela, Senhor, um instrumento em Tuas mãos. Unja com o Teu Santo Espírito. Prepara os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra. Nós pedimos uma bênção especial sobre cada família aqui representada. E que o Senhor também alcance os nossos irmãos que não estão aqui conosco. Mas o Senhor conhece as Tuas ovelhas, aonde quer que elas estejam. Fique conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, continuando em Tua presença, Pai.
Te pedimos para que apague todas as nossas transgressões. Somos pecadores, somos pequenos, somos imundos, mas o Senhor nos lavou, o Senhor nos purificou. No momento em que nós nos arrependemos e nos ajoelhamos diante de Ti, pedimos perdão, Pai. Louvado seja Teu nome, porque não há outro Deus tão amoroso quanto o Senhor é. E por amor também queremos devolver em gratidão, única e exclusivamente, Senhor, porque o Senhor nos ama. E não pelos favores que o Senhor nos dá, isso é uma consequência. Mas que o Senhor nos abençoe, Senhor. Que essa mensagem seja Tua e não minha. Que eu possa só testemunhar da Tua misericórdia e do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Eu já posso começar, Irani? Minha querida, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Mais uma vez eu estou muito feliz de estar aqui, né? Me sinto em casa e hoje eu vou atender um pedido especial da Giane, que da outra vez eu preguei, né? Eu trouxe a mensagem, mas eu não falei a respeito do meu testemunho, mas eu pedi a Deus, orei e perguntei se era o momento e se houvesse alguma outra mensagem que o Senhor me colocasse, né, na mente. E não estava vendo nenhuma outra, e eu tenho estudado sobre outros assuntos, mas não veio nada além desse testemunho, né, desse estudo também. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha saída da cidade para o campo, baseado em quê, né? E nós temos lido a respeito de vida no campo, meu marido já lê há bastante tempo, né? Ele já queria mesmo sair do campo. Mas antes que eu possa compartilhar com vocês, eu quero mais uma vez fazer uma breve oração e eu vou abrir a Bíblia aqui num texto, num versículo, onde me chamou muita atenção para essa questão. Foi o versículo que me atentou. Esse e outros, né, a respeito da vida de Jesus, mas já foram nos livros de Espírito de Profecia. Mas esse texto aqui me chamou a atenção e vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui com a Tua palavra aberta, Senhor, com respeito e reverência a tudo que o Senhor nos deixou. Que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente, para que estejamos aptos a receber a Tua instrução. Por favor, Senhor, que quando a Sua voz for ouvida por nós, que nós possamos não rejeitar o Teu chamado, mas que o Senhor nos ajude a pensar e agir conforme a Tua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus, te peço essas bênçãos. Amém. E aqui em Lucas, capítulo 1, verso 80, que fala sobre João Batista, né? Que foi o precursor de Jesus nos dias de Jesus, né? E como João Batista preparou o caminho do Senhor, né? Ele foi chamado de o segundo Elias. Nós também devemos, né? Nós somos também chamados a ser como Elias e como João Batista, preparando o caminho do Senhor para que ele volte. E aqui no verso 80 fala assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto,
até aparecer publicamente em Israel. Esse verso, ele me trouxe muita reflexão, porque aqui fala sobre o nascimento de João Batista, sobre o propósito da vida dele, no capítulo 1, né? E no finalzinho, no último verso do capítulo 1, fala que ele crescia e se fortalecia em espírito. Mas para ele crescer e se fortalecer no espírito, aqui a Bíblia ela não tem nenhuma vírgula, nenhum ponto que não se adeque, né? Que não seja importante. E aqui fala que ele viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. E que relevância esse verso tem? Que relevância essa frase tem? E ele viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Bom, o deserto, né, é pouco habitado, e como ele crescia, ele provavelmente estava ali crescendo e sendo educado pelos seus pais, num lugar mais isolado, e até que ele estivesse preparado moralmente e estruturado nos princípios divinos para que ele tivesse a possibilidade de pregar nas cidades, né? Sem que a influência até mesmo do povo de Deus, do povo de Israel, fosse cultivada por ele e assim o ministério dele fosse atrapalhado. E aí, esse verso me chamou a atenção e eu fiquei cada vez mais intrigada, porque eu, como mãe, né, fico preocupada. Eu quero fazer o melhor para os meus filhos, eu quero seguir os caminhos de Deus para que os meus filhos tenham um exemplo. E aí o meu marido sempre teve, há uns 3 anos atrás, né? O meu marido já começou a ter o interesse de começar a se mudar para uma cidade menor, porque ele via a dificuldade que já estava sendo morar na cidade. Não só por questões espirituais, mas naquele momento o foco dele era financeiro, né? E já estava realmente ficando inviável. Na ocasião, meu marido trabalhava na Associação Rio de Janeiro Sul, e aonde a gente morava, ali no Rio, as coisas já estavam ficando bem dispendiosas. A gente basicamente estava trabalhando, ele estava trabalhando para comer, né? Comer, sobreviver, pagar conta. E a gente não tinha nenhum tipo de oferta favorável para nós. E mesmo que tivesse, eu acho que Deus providencia todas as coisas, né? E talvez se a gente tivesse um conforto maior lá no Rio, a nossa necessidade de obedecer seria menor, né? Como falhos seres humanos que somos, teríamos percebido em um momento tardio. E aí ele começou a ficar incomodado e falava, amor, a gente precisa se mudar. E eu via a angústia dele passando noites em claro e triste, já estava entrando num momento depressivo mesmo da vida dele, por conta de não conseguir suprir todas as vontades e necessidades da família, né? Nem tudo que a gente basicamente, como eu falei, vivia para comer. E mesmo assim ainda faltava recursos. Mas eu endureci, meu coração estava duro para essa questão, né? E eu não queria de jeito nenhum morar na cidade, no campo. Eu nunca fui do campo, nunca morei no interior, nunca fui de cidade pequena, pelo contrário. E eu não estava acostumada com isso, né? E aí eu comecei a ver a angústia dele e eu comecei a orar.
orar, pedindo a Deus, Senhor, o que eu devo fazer? Eu sei que eu preciso ser uma mulher sábia, né? Eu não posso desanimar ele, e até então eu nunca tinha lido nenhum livro a respeito de vida no campo, nada disso. E aí eu comecei a orar pedindo a Deus para que, se fosse a vontade dele realmente, o meu coração fosse mudado, né? Que o meu coração estivesse disposto a obedecer a Deus, né? E aí assim foi. E eu comecei a orar, Deus foi transformando o meu coração, foi mudando a minha percepção, minhas vontades. E aí eu conheci o Pentecostes e eu estava numa ocasião estudando se eu não me engano, estava eu, Lígia, Iaponira, Cesiane e Rica. Nós estávamos estudando, e aí, num dado momento lá, como o fuso horário é diferente, né? O horário de lá é diferente, e a Bonira e a Lígia precisavam sair da sala, que já era de madrugada, pra gente aqui, pra elas também. E ficou só eu e a Cési estudando e falando. A gente parou aquele estudo que estávamos fazendo e ficou só eu e Cési, e a gente estava conversando a respeito de outros assuntos e tocamos nesse assunto, né, de falar da vontade de sair, da urgência de sair do campo, da cidade, da necessidade que eu já estava vendo por conta dessa oração que eu estava fazendo já com Deus, né, pedindo a Deus para mudar meu coração. E ela falou assim: nossa, amiga, a gente realmente precisa estudar mais sobre esse assunto, a gente precisa saber qual é a vontade de Deus. E aí a gente começou a ler texto, ler Bíblia, ler Espírito de Profecia, e aí nós duas entramos no propósito e nós falamos: olha, eu propus, né? Vamos fazer um jejum e oração de 7 dias para que a gente encontre um lugar. Se for da vontade de Deus, Deus vai responder, porque eu não tenho condições financeiras para isso. Eu não tenho condições financeiras para comprar um terreno, mas eu e meu esposo já estávamos procurando, porque a nossa intenção era comprar um terreno grande e fazer um loteamento, né? Dividir para que morássemos com os amigos e cada um daria a sua parte e tudo mais. E aí, esse era o nosso plano. E aí nós começamos a orar e jejuar. Isso era uma sexta-feira, e na outra sexta acabaria o prazo, né, para que Deus respondesse, segundo a vontade dele. E eu orando, pedindo a Deus, e eu fazendo meu trato com Deus: Senhor, e eu sem falar nada para ninguém. Eu falei: Senhor, se for realmente da tua vontade, que o Senhor responda dessa seguinte maneira para mim: se eu encontrar um terreno e eu mostrar para o meu esposo e ele falar assim, tá bom, eu vou ligar, eu vou entender que é da tua vontade. Por quê? Eu já tinha olhado vários terrenos e eu via terrenos grandes com valores pequenos, e ele olhava o anúncio e ele falava: isso aqui é golpe, isso aqui é golpe, isso aqui não vou ligar, isso aqui é mutreta, né, como dizem lá no Rio. Isso aqui é mutreta, não vou ligar, não. Isso aqui pode esquecer. E aí eu falei: Senhor, todos os que eu vejo são enganosos, então, se for da tua vontade, eu vou entender que quando ele falar, eu vou ligar, é porque realmente é da tua vontade. E por contrapartida, a Cési também fez falou com Deus, e
ela falou, o prazo terminaria na sexta-feira. E ela estava fazendo uma formatura no Lei Esperança, na escola missionária. E ela falou com Deus, Senhor, se for da tua vontade que o Senhor tenha arrumado um lugar para nós, que o Senhor me responda no Lei Esperança. E aí ela fez a formatura, e aí passou a sexta-feira, eu não sabia do trato dela com Deus. E aí eu falei, não foi dessa vez, né? Deus não quis me responder, Deus não está no momento. E eu vou esperar, né? Quem sabe uma outra hora. E aí lá no Lei Esperança é muito ruim de sinal. E eu passei a sexta sem falar com a SESI, o sábado inteiro, né? Porque ela estava lá na formatura. Quando foi sábado à noite, acabou o pôr do sol, ela me ligou. Eu atendi normalmente, eu estava já arrumando a casa, já preparando para o sábado, para o domingo, né? Porque sábado à noite eu sempre já começo a organizar as coisas. Eu estava lá lavando a louça e ela, amiga, pelo amor de Deus, olha, Deus respondeu a nossa oração, Deus respondeu o que a gente estava pedindo, eu tô aqui fazendo a formatura, e ela começou a contar, falando como foi, e eu tô aqui fazendo a formatura do Lei Esperança, e a Regina, minha amiga, veio falar comigo que tem um missionário amigo nosso, que ele comprou uma terra, e só voltando um pouco, durante essa oração que nós fizemos, eu citei que a minha vontade era de vir para a Chapada Diamantina, porque eu queria ficar perto da minha irmã, né, para evangelizá-la e ficar mais perto dela, falar de Deus. E ela mora na Chapada Diamantina, ela mora aqui perto, ela mora a 1h30 de mim, que atualmente estou morando. E ela falou assim, amiga, e ele comprou, sabe onde? Na Chapada Diamantina. E nós tínhamos falado sobre isso nas orações e tudo mais. Quando ele falou Chapada, eu entendi que era vontade de Deus. E aí a história é bem longa, né? Mas resumindo, foi bem isso. E eu não tinha condições de comprar, eu não tinha condições de dar entrada, parcela, não tinha condições de nada, porque meu esposo ganhava muito pouco e dava só pra gente realmente comer, e, enfim. Mas Deus providenciou condições especiais e louvado seja Deus que estamos aqui. Eu não vou me alongar tanto em como eu vim parar aqui e nos milagres, em todos os milagres, porque são muitos. Porque eu preciso me ater à mensagem, né? Mas eu vou complementando conforme tem a necessidade. Mas aonde eu quero chegar com essa parte que eu já contei do testemunho, é que nós precisamos abrir o nosso coração para a vontade de Deus. E desde então, desde que eu vi a necessidade, né, de mudar o meu coração, eu comecei a procurar a vontade de Deus e não a minha. Eu comecei a ler a respeito desse assunto, né, de vida no campo, quando meu marido começou a falar. E no momento que eu abri meu coração, Deus começou a falar e eu entendi, né, que eu precisava mudar o meu pensamento. Não era eu a parte certa naquele momento. E aí eu fui estudando a respeito desse assunto, eu fui vendo a minha condição de mãe, né? Eu como mãe, qual era o papel que eu estava desempenhando com os meus filhos, quais seriam os prós e os contras de eu estar na cidade e no campo. E aí eu comecei a ver esses textos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu só abrir aqui. Esses textos me impactaram bastante e por isso eu quero compartilhar aqui, ó.
Mensagens Escolhidas, volume 2, página 356, fala assim: Ele quer que vivamos num lugar em que possamos ter bastante largueza. Seu povo não se deve apinhar nas cidades. Quer que eles tirem suas famílias das cidades para que melhor se possam preparar para a vida eterna. E, irmãos, eu vou deixar aqui compartilhado para que vocês possam ir acompanhando e lendo. Quantos de vocês lembram quantas vigílias de família nós fizemos? Vocês lembram? Muitas vigílias de família, né? Sobre os filhos, sobre as mães, sobre os pais, sobre os avós, sobre os irmãos, sobre os tios, sobre todos os assuntos, né? E isso me chamou a atenção também, né? Comecei a me perguntar se eu realmente estava desempenhando o meu papel, porque é muito fácil a gente olhar, né, para o papel que o pai está desempenhando, o papel da avó, mas o meu papel, o que eu posso fazer é isso. O que eu tenho que fazer é isso. Eu sou a mãe. Qual é o meu papel? Eu não posso fazer nada com o papel do pai. Eu posso fazer com o meu. Então eu comecei a estudar e ver qual era o meu papel, o que eu tinha que mudar naquilo ali. E aí eu comecei a ver que eu precisava de espaço para os meus filhos. E aí eu pensei, espaço eu moro num sítio, eu morava num sítio, né? E lá a família toda do meu marido mora, mas tem espaço. E aí a próxima coisa que me fez pensar foi sobre. Vou compartilhar aqui com vocês também. Só um minutinho. Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades e se apinhasse em cortiços. Ele pôs no princípio nossos primeiros pais entre belos quadros e sons que desejava que nos alegremos ainda hoje. E aí eu comecei a pensar, tá, eu tenho espaço, meu filho pode brincar, mas ainda assim é um espaço onde tem 10 famílias morando. Ele sofre muita influência ruim, né? Porque apesar de algumas famílias serem adventistas, as que mais influenciavam a vida dos meus filhos eram não adventistas, né? E aí eu me ative a essa parte aqui, ó. Ele pôs no princípio nossos primeiros pais em belos quadros e sons que desejava que nos alegremos ainda hoje. Que tipo de sons os meus filhos estavam ouvindo? O que eles estavam vendo? Qual era a influência que eles estavam tendo? E aí isso tudo começou a me angustiar, a me trazer mais um senso de urgência para a mudança, né? E aí eu tenho vários outros textos aqui, mas eu acredito que não vai ser possível compartilhar tudo com vocês. Eu vou compartilhando aquilo que está dentro da minha experiência. E aí eu fui pedindo a Deus, Senhor, por favor, me orienta, me ajuda. Eu preciso que o Senhor me mostre qual o caminho que eu preciso seguir. Os meus filhos não estão tendo uma influência saudável, nem mesmo nós que somos adultos, mas os meus filhos precisam crescer num ambiente saudável, assim como João Batista, Jesus, e eu sempre li a vida de Jesus com os meus filhos, né? Eu acho que eu já citei aqui em outros momentos, outras pregações. Eu sempre li a vida de Jesus com os meus filhos. O meu filho começou a ler e eu via que Deus separou para o seu próprio filho um lugar mais afastado.
E eu vou compartilhar com vocês aqui esse texto. Olha só que coisa linda. Quais foram as condições escolhidas? Não foi à toa, né? Mas foi pensado por Deus, pelo Pai infinito para seu filho? Uma habitação isolada nas colinas da Galileia, um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável, vida de simplicidade. E esse texto aqui, na verdade, eu me lembrei desse texto porque eu não lembro qual foi o ano, mas esse livro, Ciência do Bom Viver, foi o livro do ano e nós fizemos um estudo. Esse livro tem um estudozinho, né, no final do livro que a cada quarta-feira nós fazíamos na igreja. E Deus me lembrou, quando eu li o texto de João Batista, Deus me lembrou desse texto também, falando que e eu pensava ao contrário, eu pensava assim, eu preciso mostrar para o meu filho o que é ruim, para ele saber o que é bom. E quando eu vi esse texto, Deus automaticamente ele me falou, filha, você está pensando errado. Você está submetendo o seu filho a doutrinas estranhas, né? Ensinamentos estranhos para ele. Ele não precisa conhecer o que é mal. E aí isso foi me trazendo cada vez mais a vontade de me mudar. E aí a gente já tinha negociado aqui, já tinha comprado, mas como sair da cidade sem uma preparação, sem o lado financeiro estruturado, como fazer isso, né? E aí começou um ano de preparação, a gente se preparou durante um ano para isso, juntando e também por providência de Deus, né? A gente foi juntando o nosso dinheirinho, um capital, a gente foi se preparando. E quando nós decidimos, foi perto do congresso, do primeiro congresso, né? Nós estávamos aí em Minas e foi o que deu mais certeza de que nós deveríamos estar num lugar como aquele. Um lugar calmo, tranquilo. Eu pude perceber no comportamento dos meus filhos a diferença que aquilo ali ia trazer para eles. Em poucos dias que estivemos num sítio separado, né? Eu pude perceber o bem que aquilo fez para nossa família, o quanto aquilo trouxe mais comunhão com Deus, que é o principal, né? Deus tem alguns propósitos para que a gente tenha vida no campo. E um desses propósitos é que nós tenhamos comunhão com Deus, nós pratiquemos o evangelismo, né? E que nós possamos ter mais intimidade, viver uma vida mais simples. Mas nós também precisamos evangelizar na cidade, né? No campo, a gente também tem um plano. Mas qual é esse plano? As 3 razões básicas são comunhão, qualidade de vida e evangelismo. Os 3 motivos para viver no campo. E aí eu comecei a pensar, eu estou tendo comunhão necessária? Eu posso ter comunhão na cidade? Posso, mas dificulta. Eu estou tendo qualidade de vida na cidade que eu teria no campo? No campo eu não sei porque eu nunca vivi, né? Mas se Deus pede, eu preciso executar. E eu estou fazendo o evangelismo que eu deveria fazer na cidade? E essas três bases me trouxeram mais reflexão, né? E cada vez o Espírito Santo vai trazendo mais e mais, abrindo o nosso leque, né? E aí eu fui pensando. Mas, já que eu não evangelizava, eu não tinha eu não dava estudo bíblico, por mais que a gente fizesse evangelismo, a gente oferecesse, a gente saía para dar livros e tudo mais, a gente fazia um trabalho na igreja, mas nada funcionava e eu ficava perguntando por quê. E por que eu estava ali
se o propósito era evangelizar e eu não evangelizava. E aí eu comecei a me perguntar. Só que eu comecei a perceber pela vida de Jesus e de João Batista que os pais deles evangelizaram primeiro os seus filhos. A sua casa foi seu primeiro campo de evangelismo, né? E eu com filhos pequenos, eu como mãe, com o ministério de mãe, né? Não é qualquer coisa. Até os anjos almejariam ter o nosso ministério de educar, de produzir um caráter íntegro, né? na criança. E aí eu comecei a me questionar e ver como eu estava como mãe, como eu estava sendo uma evangelista do meu lar. E isso tudo foi me trazendo mais reflexões. Quando eu estive esse tempo lá no sítio, eu percebi que realmente era aquilo ali que eu precisava dar para os meus filhos. Tempo, atenção, comunhão, espaço. E foi uma bênção. Foram poucos dias que eu pude sentir uma atmosfera do céu lá. E eu falei com meu marido, eu falei assim, amor, eu quero isso. Ele, amor, vamos se mudar. E quando a gente voltou para casa, ele falou assim, ó, já tá tanto tempo nos nossos planos e se a gente não tomar uma atitude, a gente nunca vai. Vamos dia tal. E ele já marcou a data e eu falei, vamos. E eu fiquei, meu Deus do céu, agora é sério, né? Agora o negócio ficou sério. E ele falou assim, vamos no dia 3, não, vamos no dia 5 de maio. A gente sai daqui no dia 5 de maio, a gente se prepara e a gente vai sair daqui dia 5. E aí, beleza, nós nos preparamos, já começamos a vender algumas coisas, já começamos a providenciar a carretinha e fomos comprando as coisas, já planejando aqui também, enfim. E aí, quando foi chegando perto do dia, bateu aquela insegurança, né? Oh, meu Deus, estou deixando aqui tudo para trás. Será que é isso mesmo? Será que eu entendi? E aí viemos. 3 dias de viagem. Chegamos aqui na Bahia, passamos por alguns lugares, fiquei alguns dias na casa da Catinha e estreitamos nossos laços também. Mas quando a gente chegou aqui, a gente veio sem nenhuma casa alugada, a gente nunca nem pisou aqui. E o rapaz, esse nosso amigo que vendeu o terreno aqui pra gente, foi quem providenciou a casa, viu, né, a casa para alugar e tudo mais. E aí eu estava na casa da Kátia, já no dia seguinte a gente ia partir, né, para chegar no nosso destino final, que era aqui. Esse nosso amigo liga e fala assim, olha, a gente encontrou uma casa aqui do lado da nossa, acabou de ficar vaga, e é tanto o aluguel. E o valor do aluguel aqui, né, de uma casa que tem 3 quartos, é consideravelmente confortável, arejada, coisa rara aqui na região que a gente vive, né? Poucas casas têm janela arejada. E eu falei, ô Senhor, por favor, eu quero muito uma casa que tenha luz, sol, vento. E aí eu comecei a falar para Deus como eu queria, como eu gostaria, né? E Deus é tão bondoso que Ele, assim, ainda atendeu o meu pedido. Eu não sou merecedora, mas Ele atende. E aí a casa era muito nova, arejada e num valor que a gente pagaria lá no Rio por uma kitnet. E aí nós viemos, chegamos aqui, a gente não tinha casa, né? E para quem não tinha agora já tem. Chegamos já direto na nossa, a gente ia ficar na casa de outras pessoas até que a gente encontrasse uma casa.
ou num hotel, alguma coisa assim, e Deus providenciou. Mas eu cheguei aqui com a maior alegria do mundo. E hoje eu posso dizer para vocês que eu e a minha família estamos vivendo dias diferentes. Não vou dizer para vocês que não existem distrações, até porque nós ainda moramos na cidade, mas numa cidade pequena. Ainda não está pronta a nossa casa, a gente ainda não tem os recursos necessários, né, para construir a casa assim rápido lá no campo, mas é o meu maior desejo. O meu maior desejo. E o que eu quero trazer aqui para vocês? Não sou eu quem deve convencer, mas eu tô aqui para testemunhar de que Deus providencia todas as coisas. E eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho de como está a vida dos meus filhos aqui, as oportunidades que Deus tem providenciado. Isso tudo é porque nós oramos, nós pedimos a Deus orientação e Ele tem dado o melhor dele para nós. E eu sei que ainda tem muito mais, mas claro que tudo a seu tempo, né? E aqui nós passamos algumas situações de aperto, mesmo tendo planejado, mesmo tendo vindo com um dinheiro reserva. Isso tudo, irmãos, não é suficiente. Não quer dizer que você não precise ter a sua reserva. Você precisa ter o seu planejamento, a sua reserva, mas chegamos aqui com um dinheiro muito bom de reserva, só que apareceu uma dívida ao qual nós desconhecíamos. O dinheiro do meu marido foi tirado todo do banco, a gente ficou sem nada, literalmente sem nada. A gente precisou vender alguns bens que a gente tinha aqui para poder pagar algumas contas que a gente já tinha feito. O meu marido veio com um trabalho certo até o ano que vem, né? Contrato, um acordo, e os trabalhos todos foram cancelados. Mas eu louvo a Deus por tudo que tem acontecido, porque o justo viverá pela fé. E no final dos dias, no final dos tempos, né? A única coisa que vai sobrar para nós é a confiança que temos em Deus e a confiança na providência dele na nossa vida. E em tudo damos graças. E aqui eu quero compartilhar com vocês dois momentos, duas coisas aqui que têm acontecido na minha vida, na minha família. Essa aqui é a minha filha. Ela nunca tinha participado na igreja antes. Essa é minha filha e ela nunca tinha participado tão ativamente como ela tem participado aqui. Ela é mais desenvolta. Mas a surpresa é o meu filho. Esse é o meu filho. E esse é o meu filho tocando. O meu filho, sempre que tinha alguma programação de louvor ou qualquer coisa que ele precisasse aparecer lá na frente, meu filho não queria fazer, ele não tinha interesse em participar das coisas.
E desde que eu entrei no Pentecostes, eu tenho compartilhado aqui com vocês, né, algumas evoluções dele. E eu louvo a Deus porque meu filho hoje em dia, ele não tem mais tanta influência. As influências que ele tem sido para o bem. E a vida no campo faz sim toda a diferença na nossa vida, irmãos. Eu não estou aqui fazendo propaganda, ou não estou querendo levar você a largar tudo de qualquer jeito e se mudar para o campo, mas eu estou aqui trazendo um alerta para que realmente você comece a desenvolver, sabe, com Deus, esse diálogo, essa possibilidade de você se mudar para o campo. Eu louvo a Deus pela vida dos meus amigos, eu louvo a Deus por tudo que a gente tem aprendido aqui. A nossa família realmente está sendo uma família missionária aqui. Nós, no Rio, a gente não dava estudo bíblico, era difícil, era muito difícil dar estudo bíblico. Em 8 anos de adventismo que eu tenho, eu posso contar nos dedos de uma mão quantos estudos bíblicos eu dei. Mas aqui, não por mim, mas para a honra e glória do Senhor, eu fiz 4 meses que eu estou morando aqui, eu já dei 5 estudos bíblicos. Já estou dando, né? Na verdade, eu estou em processo, mas eu, os meus filhos e o meu marido, nós estamos buscando, pedindo a Deus para que nós possamos ser uma família segundo a vontade de Deus, para que as pessoas vejam e o nosso testemunho seja a favor de Deus. Nós ainda somos muito pecadores, nós somos falhos, nós somos miseráveis, precisamos muito da graça do Senhor. Estamos aprendendo mais do que nunca a depender unicamente de Deus. É Ele que provê o nosso alimento, é Ele que provê as nossas roupas, é Ele que provê a nossa moradia, é Ele, sempre Ele. Deus é o centro de tudo na nossa vida. Mas em resposta, em gratidão a esse amor, nós precisamos trabalhar para Deus. E nós entendemos que quando nós colocamos o nosso ministério familiar em primeiro lugar, o restante fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque o exemplo arrasta muitas coisas, sabe? E nós vimos isso na prática, na vida dos meus filhos. Hoje até o meu marido está tocando violino, uma coisa que é até engraçada. Meu marido já com 37 anos tocando violino, mas para que o meu filho tenha o exemplo. Ele estava ficando desanimado, né? Meu filho não gosta de estudar sozinho e o violino ele precisa ser estudado. Não é só uma aula que faz a criança aprender, mas é um treino, né? E o meu marido falou, eu vou aprender violino para poder ensinar, para poder incentivar o meu filho. E eu louvo a Deus por isso. Eu tenho praticado em casa alguns princípios de homeschooling, né? A verdadeira educação, que eu tenho aprendido muito sobre isso. Eu tenho praticado com a minha filha, porque o meu filho ainda continua estudando online durante esse ano, mas no ano que vem eu já vou começar a praticar o homeschooling com ele também. E a minha filha, para honra e glória de Deus, ela já está lendo. Por interesse dela, mas ela desenvolveu o interesse, né? E eu comecei a ajudá-la. E se vocês quiserem, eu coloco aqui depois para vocês verem, tem um videozinho bem curtinho no WhatsApp, e ela lendo. E é uma emoção muito grande, porque em todos os momentos eu vejo que não sou eu que tenho capacidade de ser uma boa mãe,
mas eu tenho a necessidade de ir ao melhor pai do mundo e aprender dele como eu devo educar os meus filhos, o que eu devo ser para eles e como eu devo ser, que tipo de mãe eu devo ser para cada um. Porque cada um tem um temperamento, uma personalidade diferente e eu preciso saber, né? Eu preciso ensinar de maneira diferente. E olha, tudo que eu tenho para falar para vocês é que Deus tem provido. Aqui no campo, a gente ganha tanto legume, tanta verdura, tanta fruta, que eu preciso compartilhar com os meus vizinhos e através disso também Deus me deu a oportunidade de oferecer estudos bíblicos. A gente tem que usar todas as oportunidades que a gente puder, né? E através de tudo que eu ganho e eu consigo compartilhar, eu divido, eu consigo alcançar pessoas que talvez eu nunca teria contato antes, se não fosse, né, pelo fato de eu ter. Mas não vem não vem de fruto do meu trabalho, não vem do fruto do trabalho do meu marido. A maioria das vezes, né, a gente compra o básico, a gente compra o arroz, o feijão, mas verduras e legumes. Eu nunca comprei uma banana, eu nunca comprei laranja. Tem frutas aqui que são abundantes. Abóbora eu ganho toda semana. Irmãos, é fartura. Eu sei que não é uma regra, mas eu estou contando aqui para vocês o cuidado de Deus. E se nós orarmos e pedirmos, Deus vai nos guiar. Deus vai nos dar tudo aquilo que a gente precisa para viver simplesmente. E assim como Deus fez com os nossos antigos pais, a morada deles eram simples. No início da criação, Adão e Eva tinham moradas simples. A gente também deve pedir a Deus essa simplicidade e aprender a depender 100% de Deus. E estamos aqui, irmãos, vivendo, não é fácil depender 100% de Deus. Tem momentos que a gente fica assim, e agora, o que é que eu faço? Mas Deus vai e responde, minha filha, o impossível fica comigo. O possível fica com você. E o possível nós estamos fazendo. E eu louvo a Deus por isso. E eu vi que agora a Césia entrou aqui na sala e eu quero agradecer a Deus também pela vida dela, porque eu aprendi muita coisa mesmo. Alguma coisa eu já pedi a Deus, né? E Deus providencia as pessoas, providencia os livros, providencia tudo. E eu louvo a Deus por cada coisa que eu aprendi no Pentecostes. Eu estou vivendo uma fase diferente, mas o Pentecostes realmente me ensina, até hoje, me ensinou muita coisa a respeito de verdades que eu não tinha acesso antes. E louvado seja Deus, amiga. Eu contei aqui o nosso testemunho. Eu falei de como eu vim parar aqui e você faz parte disso. E quero te agradecer por ter compartilhado comigo essa experiência. E, irmãos, eu tenho um último apelo para fazer, né? Porque já são 6 horas e eu quero ser fiel ao tempo. Se tem um apelo que eu gostaria muito de fazer a vocês, é que vocês fiquem atentos ao tempo que estamos vivendo. Nós já estamos tendo o sinal de Deus de que é para que a gente saia das cidades já há muito tempo. Nunca foi propósito de Deus, nunca foi o propósito de Deus que morássemos nas cidades, né? Nunca. Mas se tem um momento mais precioso do que esse, de que a gente deva se preparar
e resguardar a nossa família dos perigos que estão por vir, muito maiores dos que já estão aí, é agora. E quanto mais tarde, mais difícil fica. E essa preparação, irmãos, não é só financeira, não, porque o financeiro, Deus é o dono de tudo. Ele tem que preparar primeiro o seu coração, para que você e eu, né, sejamos abertos a todas as vontades dele e que os nossos caprichos fiquem sempre em segundo plano. Que os nossos filhos sejam sempre, nós como mãe, né, sejam sempre prioridades, porque esse é o nosso principal ministério. E eu sei que tem alguém aí que não tenha filhos de repente, ou já estão grandes, mas comece a pensar a respeito da sua vida e do seu ministério, de como está o seu evangelismo. E o apelo de Deus é: vivam no campo e tenham seu ministério na cidade. Atentem para isso. Os livros de Ellen White, só a capa, só o nome do livro já diz muita coisa. Diz que nosso ministério deve ser na cidade e no campo, né, também, mas nós devemos viver no campo. A vida é no campo e o ministério é na cidade. Então que Deus possa nos abençoar, possa abrir nosso coração. Eu teria muito mais a falar aqui. Eu tenho muito a falar, mas o tempo é curto e eu não quero me estender muito. Que nós possamos ser 100% submissos a Deus, à vontade dele na nossa vida. E a última frase, para que a gente possa orar, é a seguinte: se tem uma coisa que Deus tem preparado para nós, os desafios que ele tem colocado para nós, permitido que nós passemos nos últimos dias, é para que a gente aprenda a depender dele 100%, porque no final a gente não vai poder depender das nossas forças físicas, não vamos poder depender das nossas finanças, nada disso vai valer. O que vai valer é nossa experiência com Deus. E eu tenho tido experiências muito fortes e muito proveitosas com Deus, até mesmo as tribulações, os problemas têm sido para crescer espiritualmente. E eu quero convidar vocês a ter essa experiência com Deus também. É muito valioso, mas não tem preço. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos sempre ser servos do Senhor aonde Deus mandar. Posso orar? Pode sim. Eu vou chamar logo, eu vou convidar mais 2 pessoas para fazer a oração também. Mais Amém. uma, e aí eu peço a Jeane para fazer a outra oração cantada. Mais uma pessoa, por gentileza, para fazer a segunda oração. Irmã Graça, por gentileza, então vai fazer a segunda oração e a Jeane faz a terceira. Pode ser, Jeane, cantada? Pode sim. Então vamos orar. Renata, pode fazer a primeira. Sim, só antes da oração, a Rutinha, a Ruth Herev, chegou aqui na cidade ontem. Ela veio visitar os pais e eu vou conhecer a Rutinha. Vamos orar. Santo e amado Senhor, muito obrigada pela tua provisão, obrigada, Senhor, pela tua mensagem,
que os corações aqui possam ser abertos, Pai, segundo a Tua vontade, preparando-nos para o tempo que há de vir. Já estamos vivendo tempos bem difíceis, já estamos vivendo alguns sinais da Tua volta, e nós, como Elias, precisamos preparar o caminho de Deus, preparar o caminho para a Tua volta, anunciar que o Senhor breve voltará. Anunciai pelas montanhas e proclamai por terra e mar que logo Cristo vai voltar, e esse é o nosso papel. Que nós possamos assim, Senhor, preparar a nossa família para que ela seja o maior sermão pregado à nossa volta. Que nós possamos, Senhor, ser Tuas servas onde quer que for. Nos ajude, nos prepare, e eu te imploro, Senhor, molde o nosso caráter. Infelizmente, na cidade, nós temos muitas distrações, muitos empecilhos, muitos meios que nos atrapalham de ouvir a Tua voz. Mas que aqui no campo também, Senhor, possamos ter mais liberdade, mais comunhão contigo. Mas quem ainda não pode, quem ainda não teve a possibilidade, que o Senhor providencie. Aqueles que têm desejo, mas não têm condições. E que o Senhor também coloque desejo no coração daqueles que ainda não entenderam a Tua mensagem, Senhor. Por favor, seja com todos nós. Nós precisamos e dependemos unicamente de Ti. Abençoe a cada família aqui representada e aqueles que também não puderam estar, que o Senhor possa abençoar, trazer cada dia mais a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Derrama Teu Espírito, Senhor, sobre cada um e perdoa-nos das nossas transgressões. Em nome de Jesus, amém. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus Altíssimo, nós queremos continuar, Senhor, diante do Senhor, te dando graças, ó Pai, louvores e glórias ao Teu santo nome, porque o Senhor, ó Deus, tem nos mostrado dia a dia, Senhor, de que o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um plano especial para o Teu povo. E nós te louvamos, Senhor, porque estamos sendo chamados, ó Deus, a fazer parte desse plano, Senhor. Te louvamos pela vida da Renatinha, que o Senhor trouxe aqui. Nós podemos ver o seu testemunho, de que ela está bem, de que ela está vivendo os sonhos do Senhor, Pai, para a sua vida. Nós te louvamos pela direção que o Senhor tem dado para a vida dela. E queremos te louvar por esta mensagem que o Senhor nos trouxe nesta manhã. O Senhor é um Deus misericordioso, longânimo, que tem usado, Senhor, a Tua graça sobre cada um de nós, insistentemente. Então, Pai, nós queremos suplicar a Ti que venha nos ensinar a pedir ao Senhor. Porque, Senhor, nós temos o desejo. A maioria de nós, Senhor, manifestamos esse desejo. A maioria de nós, Senhor, tem falado que deseja sair das cidades, de obedecer à ordem do Senhor. Mas muitas vezes, Senhor, nós não sabemos como fazer. Muitas vezes, Senhor, nós até temos uma certa condição, mas nós não tomamos a decisão. Talvez, ó Deus, porque tenhamos dúvidas, talvez porque ainda não sabemos o passo que temos que seguir, talvez porque a mensagem, Senhor, não tem sido dada da forma como deveria ser. Porque muitas vezes, Senhor, nós somos pessoas, líderes da Tua igreja, falam, Senhor, de forma que deixa essa mensagem duvidosa, e nós queremos suplicar a Ti, meu Deus, que venha nos dar o entendimento, venha nos dar a clareza, Senhor,
sobre os escritos sagrados do Senhor, que nós não venhamos ter dúvidas, ó Pai, da ordem que o Senhor deu para o teu povo, sair das cidades, para que não sejam participantes, Senhor, das provas duras que sobrevirão sobre os seus filhos que estiverem na cidade. Senhor, que nós possamos saber como pedir ao Senhor, assim como a Renata estava orando e ela conseguiu ver os sinais que o Senhor mostrava, e diante de todos os obstáculos ela conseguiu se decidir e ir com a sua família, que nós também possamos ter essa fé, ter essa coragem, que nós possamos ver além da providência financeira, que nós possamos ver a força e o poder do Senhor e depender apenas, Senhor, de Ti, que possamos entregar a nossa vontade, entregar os nossos caprichos, como disse a Renata, que nós possamos entregar os nossos próprios desejos em Tuas mãos, Senhor, e que possamos nos deixar ser guiados por Ti. Vimos, ó Deus, nos escritos sagrados do Espírito de Profecia, as Suas advertências, ó Deus, que diz que nós deveríamos, Senhor, sair, que nós já estamos atrasados, ó Deus, porque muitas coisas, Senhor, o tempo de angústia vai apertar muito, e muitas coisas, ó Deus, sobrevirão para os seus filhos que estiverem na cidade. E melhor será estarmos no campo, Senhor, tanto para a nossa vida espiritual, como para nosso bem-estar físico. Então, nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, porque sem o Teu Espírito Santo, Senhor, nós jamais poderemos suportar a prova, mesmo estando no campo, ó Deus. Somente com o Teu Espírito Santo nós poderemos suportar as provas e também nós poderemos cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Porque o que o Senhor tem nos ensinado, Pai, é dar a mensagem de advertência para este tempo e que nós precisamos dar a mensagem correta para esse tempo. Então, somente com o Teu Espírito Santo nós saberemos cumprir essa missão e atender aos apelos do Senhor. Então, te suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, abra nosso entendimento, abra o nosso coração e nos ajuda, Pai, a cumprir os propósitos que o Senhor tem para nós. Abençoe a vida da irmã Renata, abençoe a família dela, continue usando eles e conduzindo-os, Pai, onde eles estão nesse momento, e abençoe todas as famílias, Senhor, que estão se propondo a saírem das cidades, que o Senhor possa ser com essas pessoas, e cada dia mais, Senhor, elas possam mostrar àqueles que estão na dúvida de que é o plano do Senhor, através do testemunho, Senhor, não acomodando ali, Senhor, no conforto, ou acomodando ali nos trabalhos do campo, mas que elas possam, Senhor, viver a vida plena no campo e testemunhar do Senhor na cidade, na sua vizinhança e por onde for. Assim também eu te peço, Pai, por todos os que ainda não conseguiram sair das cidades, que o Teu Espírito Santo visite o Teu povo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo não deixe, não cesse de incomodar o Teu povo, Pai, porque o que está diante de nós, Senhor, é terrível o que virá, e nós precisamos compreender, Senhor, que o Senhor nos adverte, quando o Senhor nos mostra e nos dá uma advertência, é para o nosso bem, que nós possamos atender a sua voz, Pai. Te peço ainda, Senhor, pela pessoa que temos que clamar hoje, não sei, eu não ouvi o nome, mas o Senhor sabe, Pai, a pessoa que ficou de nós orarmos por ela hoje, que o Senhor estende as suas bênçãos sobre a sua vida. Quero te pedir também, Senhor, pelo pedido da nossa irmã Gabriela aí no chat. Ela pede por a sua filha, Senhor, que está desanimada, a sua filha que está desanimada de ir no clube de desbravadores, que está desanimada com a fé. Talvez ela está, Senhor, perplexa, como muitos jovens têm estado, Senhor, com a situação deste mundo. Talvez tenham sido afetados, Senhor, de alguma forma, como muitos jovens têm sido, Pai, pelas incertezas do futuro, que o Senhor concede, Pai. Eu li neste momento, Pai, que os jovens serão usados poderosamente, Senhor, para concluir a Tua obra. Os jovens serão usados, ó Pai, os jovens, os adolescentes, as crianças, serão a força que vai proclamar a última mensagem. Que o Senhor levanta, desperta os filhos do seu povo, que o Senhor renove o seu Espírito Santo na vida dos filhos do seu povo, Pai. E que os seus filhos, ó Deus, possam ser guiados pelo Espírito Santo do Senhor.
Nós choramos, ó Pai, e te agradecemos pela certeza que temos que o Senhor nos ouve e nos responde, de acordo com a tua vontade, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Cada vez mais puro faz-me o coração, mais e mais buscando tua direção, sendo confiante sempre em ti, Senhor, firme em tua força, salvo em teu amor, cada vez mais calmo ao cercar-me a dor, cheio de paciência, onde quer que for, dai-me mais bondade, mais resignação aos divinos planos, sob a tua mão, cada vez mais santo, sempre mais leal. Faz-me firme e forte, sempre contra o mal. Quero herdar a vida de bondade e luz em teu lar eterno, ó meu bom Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Agradecemos a Deus pela mensagem. E neste momento nós iniciamos as considerações. Pode falar, Jeane. É porque não estávamos te ouvindo, mas ouvimos agora. É? Tá. Então vamos orar hoje pela nossa querida Maria Urânia e neste momento nós iniciamos as considerações. Irmã Graça, você está com a mão levantada, quer falar? Sim, irmã. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ouvir a voz da Renatinha, que eu estava com muita saudade. Saber que ela está bem, isso me enche de alegria. Viu, Renata? Eu te amo muito, minha amiga. E quero também agradecer a Deus pela mensagem. Essa mensagem só vem reforçar para nós, né, que Deus, ele tem um plano. O plano do Senhor, ele foi definido, né, para os filhos dele. Ele quer que nós sejamos purificados nesse mundo, sejamos separados desse mundo. E dentro desse plano, ele coloca para nós o propósito de que nós precisamos estar no campo, porque ali ele tem como trabalhar melhor o nosso caráter, ele tem como formar o caráter dos nossos filhos. E assim, eu louvo a Deus porque eu entendi essa mensagem logo que eu fui chamada nessa mensagem, né, que eu fui chamada para servir a Deus nessa mensagem. Então, eu louvo a Deus porque isso fez muita diferença na vida dos meus filhos. Eu não cheguei a morar assim num campo muito longínquo, muito distante, mas eu atendi o chamado, levei meus filhos para morar em lugar menor, né?
e eles tiveram contato com a natureza, eles tiveram contato com o que Deus pode proporcionar diante de uma cidade onde não tem tantos atrativos, né? E ali Deus foi ensinando e foi mostrando o que era importante para eles, né? Serem criados ali, cultivando a terra, aprendendo a plantar, aprendendo o poder de Deus, né? Na natureza ali, ao fazer a sementinha crescer e germinar e produzir alimento. Então, assim, isso fez toda a diferença no caráter dos meus filhos, e eu queria louvar a Deus, porque Ele trouxe essa mensagem aqui para reforçar a minha certeza de que eu preciso orar da forma correta, para que eu veja, né, que agora não há mais tempo de ficar oscilando entre a cidade e o campo, de que nós realmente precisamos cumprir esse propósito de Deus, porque hoje eu estou na cidade, uma cidade pequena, não é uma cidade grande, mas também essa cidade pequena tem os seus atrativos, e o meu desejo é morar definitivamente no campo, mas como a Renata falou, né? A gente precisa confiar somente em Deus, e às vezes a gente fica pensando que precisa de preparo, um preparo maior, que precisa muita coisa. E eu morei no campo algum tempo com meus filhos, foi de aluguel, eu não pagava, eu não tinha minha casa própria, né? Foi de aluguel, e esse tempo foi suficiente para que Deus pudesse trabalhar ali o caráter dos meus filhos. Eu não sei o plano que Deus tem na vida deles, eu sei que eles terão que ser instrumentos do Senhor nos últimos dias. Creio que Deus já trabalhou, mas eu quero dizer para vocês, vale a pena nós confiarmos na direção de Deus, como a Renata aceitou o desafio do Senhor e foi, porque como ela está vendo na vida dos filhos dela, eles participando ativamente, foi o que eu vi na vida dos meus filhos, né? Eles sendo responsáveis ali pelos programas da igreja, eles sendo responsáveis ali pelo evangelismo da igreja, e eles ocupando os púlpitos, né? E pregando ali com 10 anos de idade. Por quê? Porque na cidade eles nem sentem vontade, a maioria não sentem vontade de se envolver assim, mas no campo eles sentem não só a vontade, mas a necessidade desse envolvimento, né? E esse preparo todo é porque o Espírito Santo vai usar nossos filhos para dar a última mensagem de advertência a esse mundo. Então, que Deus possa, né, colocar, sim, essa certeza em nosso coração, que a nossa dependência tem que ser somente dele. A partir do momento que nós nos dispusermos a atender o que o Senhor está propondo para nós e aceitar, colocar o pé no mar. E com certeza Deus vai abrir as portas, né? E nós poderemos, então, ouvir com mais clareza e sair, porque a ordem é sair. Então, a gente não tem que questionar essa ordem, a gente precisa obedecer, né? Que Deus não venha nos ensinar a sermos obedientes, a dar ouvidos à sua voz. Porque, enquanto a Renata estava falando, eu estava me ocupando a procurar uma passagem no Eventos Finais, e onde eu estava lendo, estava dizendo isso. O tempo de angústia que se aproxima, ele vai se intensificar. E os filhos de Deus precisarão estar no campo, porque o sofrimento que virá na cidade para os filhos de Deus, ele vai ser muito grande, porque serão levados aos tribunais, né? Então, nós precisamos atender isso, gente. Não é que eu estou fazendo um alarmismo e não é que eu estou incentivando os irmãos a fazer de qualquer maneira, mas nós precisamos orar e considerar essas palavras para que a gente não seja pego de surpresa, né? Como a Renata falou, nós precisamos ficar atentos aos eventos, para que a gente não seja pego de surpresa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, né, a atender o seu chamado. Obrigada, Graça. É isso, minha irmã. Enquanto você estava falando, eu me lembrei de um versículo, né, de Deuteronômio que nós estudamos na lição, inclusive na lição de hoje,
que quando o Senhor ordenou para o povo entrar na terra, né? No Deuteronômio, capítulo 1, versículo 8, diz assim: eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, a Abraão, Isaque, Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Então, o Senhor falou para eles entrarem na terra, né? E o que aconteceu? O povo ficou com falta de fé. Porque as pessoas lá são muito grandes, né? Eles nos olham como gafanhotos, falta de fé. E eu fico pensando que a Bíblia diz que foi relatado aonde eles erraram para que nós não cometêssemos os mesmos erros. E nós estamos cometendo os mesmos erros, porque o Senhor diz para nós aqui, eu estou com eventos finais, o capítulo 7 fala claramente a vida campestre, e o Senhor fala assim, olha, o Senhor recomenda que seu povo fixe a residência longe das cidades, pois a hora em que não se imagina, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. A sua punição será proporcional aos seus pecados. Quando é destruída uma cidade, o nosso povo não deve considerar que essa questão como algo sem importância. E pensar que, se surgir uma ocasião favorável, se poderá construir casas nessa mesma cidade destruída. Eu fiquei pensando, eu falei assim, às vezes acontece, né, de acontecer alguma coisa terrível numa cidade e o povo ainda quer reconstruir ali ainda. O Senhor dizendo para nós, olha, saia para fora das cidades, é minha mensagem neste tempo, está aqui em eventos finais. Mas nós ficamos como aquele povo que estava olhando a cidade, não, é muito grande, o povo é muito grande, eles são muito altos, são gigantes, e a gente fica assim, mas eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, não posso largar meu emprego, não posso fazer isso, falta de fé. Né? Da mesma maneira que aquele povo agiu diante da ordem do Senhor. O Senhor diz, olha, eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e a possuí. Né? Possuir a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais. Então, o Senhor diz para nós que nós devemos sair e ir para o campo. O que nós precisamos fazer é dobrar os nossos joelhos, orar, Senhor, mostra aonde é o nosso lugar. Lembrar que os nossos dias foram escritos, todos os nossos dias foram escritos. Então, Deus já sabe aonde é o seu lugar, Deus sabe aonde é o lugar de cada um aqui. É dobrar os nossos joelhos, orar e perguntar, Senhor, me coloque no centro da tua vontade. Me mostra aonde é a cidade que o Senhor, aonde é o lugar, o campo que o Senhor deseja me levar. E o Senhor, então, vai nos colocar no centro da vontade dele. E não nos preocuparmos, porque Deus sabe de todas as nossas necessidades. Quem se preocupa com o que vai comer, com o que vai vestir, são os gentios, diz assim a palavra de Deus, né? Nós confiamos no nosso Deus e sabemos que é ele que nos dirige, né? Que o Senhor te abençoe, Renata, que o Senhor abençoe sua casa, fortaleça a sua fé cada dia, minha irmã. Amém. Você levantou a mão, você quer falar alguma coisa, Renata? Quero só complementar que o que acontece é porque é muito. Você é linda, nós estamos com saudade de você. Eu também, muita. E eu separei vários textos aqui que eu queria ter lido, né? Mas um dos textos que me impactou muito também quando eu estava lendo Vida no Campo é que na página 20 fala assim: não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir nas cidades. E outros textos aqui comparativos entre a vida de Ló, a vida de José, a vida de Abraão, a vida de... Enfim, né? Vários comparativos. A vida de Jesus. E nenhum dos exemplos que a gente vê
nos escritos inspirados e na Bíblia, que é a nossa luz maior, nenhum exemplo de vida na cidade é suficiente para dizer que é uma vida saudável, né? E eu agora sou testemunha viva de que realmente eu ainda não estou aonde Deus pediu para eu estar, né? No lugar final, eu ainda preciso construir a minha casa. Se eu pudesse, eu morava de barraca lá na minha terrinha, porque lá é um sossego sem igual. Mas olha, o meu personagem preferido desde que eu leio a Bíblia é Enoque. E eu queria muito que o meu pai fosse Enoque. Eu queria ter tido um pai como Enoque. Ele era um homem temente a Deus, mas ele em momento nenhum ele expôs a sua família aos perigos da cidade, e ele vivia indo pregar nas cidades, e ele voltava para a simplicidade do lar dele. E eu sempre admirei isso desde que eu entrei para a igreja, né? E agora eu só fico mais apaixonada, e a minha vontade é enorme de conhecer Enoque e fazer várias perguntas para ele. Tenho a eternidade para fazer isso, se Deus quiser. E eu queria complementar com isso, sabe? A simplicidade, ela traz para nós uma calma, uma paz que excede todo entendimento. Porque quando você tem uma vida cheia de coisas, cheia de afazeres, cheia de compromissos, né? Que eu não deixo de ter aqui, eu tenho meus compromissos, mas são compromissos mais simples e não são compromissos financeiros. Temos alguns, mas não são tantos quantos os que são os que temos na cidade, né? E os apelos financeiros são menores, os apelos sexuais, a influência para nós, enfim, tanto para o Renatinha, casamento. Oi. eu vou te interromper só para não perder uma frase que você falou aí que eu achei muito bonita. Você disse que o seu personagem principal é Enoque. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade para dizer para você, minha princesa, que o versículo 17 de João 11, 17, tem uma mensagem para você. Você disse assim que você queria você admira Enoque, não expôs os filhos, né? Enoque teve uma vida, Enoque andou com Deus. E eu quero dizer para você e para cada um que aqui está, que o nosso passado, ele pode ser anulado frente a novas atitudes. Amém. Nós podemos ser, a partir de hoje, aquilo que o Senhor nos convida. Cada um que aqui está, não só você, mas todos que aqui estão, todos nós podemos, a partir de hoje, termos o nosso passado anulado, apagado, frente às nossas novas atitudes. Está aqui em Jó, capítulo 11, versículo 17. Diz assim: a tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que haja trevas, serão como o amanhã. É isso que Deus tem para mim e é isso que Deus tem para você. Ainda que tenha trevas, ainda que o nosso passado tenha sido o passado escuro, a partir de hoje, pelo poder de Deus, pela confiança em Deus, nós podemos ter uma vida como Enoque teve, andar com Jesus, andar com Deus. Porque quando o nosso Deus nos convida, ele apaga o nosso passado. Basta fazermos o que está... Aqui está no 14, diz: se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda injustiça, se nós permitirmos que o Senhor limpe, no 13 diz: se nós dispusermos o coração e estender as mãos para Deus. Ele apaga o nosso passado e nós, a partir de hoje, podemos ter uma nova vida. Então, você, a partir de hoje, você pode ter a vida que Enoque teve. Nós podemos, a partir de hoje, se nós tivermos fé no nosso Deus, se nós tivermos fé, nós podemos, pelo poder de Deus,
ter essa nova vida. E eu quero, em nome de Jesus. O nosso tempo acabou, Renatinho. Já vai ser, graças a Deus, né? Já são 6h30, nosso tempo acabou, mas nós agradecemos imensamente a Deus pela palavra, agradecemos a Deus por você ter vindo, por matarmos a saudade, por você ter sido instrumento nas mãos de Deus para trazer essa mensagem. Nós vamos, vamos pedir que, aproveitar a sua voz aqui, mais uma vez, e você finaliza com a oração? Sim, finaliza. Então tá. Vamos orar. Vamos orar, então. E depois você coloca o hino, por favor, para nós. Tem algum hino? O mesmo, eu gostaria que repetisse o 321. Tá certo. Oremos. Santo e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por trazer essa mensagem de urgência para que nós possamos permitir mais facilmente que o Senhor molde o nosso caráter. Nos ajude, Senhor, a providenciar tudo aquilo que o Senhor nos pede e que também nós possamos confiar na Tua provisão e na Tua providência, Senhor. Que o Senhor já está preparando para nós aquilo que o Senhor deseja, mas que nós primeiro precisamos abrir o nosso coração. E mesmo diante da adversidade que virão, possamos nos manter firmes e fiéis aos Teus propósitos. Nos ajuda, Senhor, pois não é fácil. Nós não temos a visão de futuro que o Senhor tem, mas nós confiamos no Teu poder e no Teu amor por nós. Como pessoas como um filho que confia em tudo que o seu pai diz, assim nós confiamos em Ti também. Mas algumas dificuldades nós temos pelas nossas limitações, Senhor. Portanto, nos dê uma visão espiritual das coisas e que nós possamos ouvir claramente a Tua voz. Nos ajude, nos prepare e abençoe o nosso lar, nossa família. Em nome de Jesus, amém. Eu já vou colocar o hino. E vamos nos lembrar, hoje é dia de orar pela irmã Maria Urânia. Ela pede oração pelo filho Jorge, pela vida espiritual da família dela. Ao mundo vou contar que sou cristão, o amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Proclamarei o amor de Cristo que me salvou do mundo mal. Eu bem sei que crendo nele terás a paz também que eu encontrei. Ao mundo vou contar
Agradecemos a Deus, agradecemos a todos que aqui estão, pedimos uma bênção toda especial para cada família aqui representada. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê um dia na presença dele. Irmã Maria Urânia, estaremos orando por você, pelo seu filho Jorge, por toda a sua família. Amém. Bom dia a todos. Renatinha, Bom grande dia abraço. para todos. Beijo, até a próxima. Até amanhã. Amém.